Acorda, sétimo ano, terça-feira, vamos! Coragem, senhoras e senhores, achavam que estavam livres de mim, não estão, não. Ah, não estão. Cá estou eu aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a gloriosa geografia do Brasil, senhoras e senhores, entrando de cabeça nas discussões da paisagem. Olha, tudo aquilo que os nossos olhos tocam especificamente do nosso glorioso país. Senhoras e senhores, trabalhamos inicialmente a história da interiorização do Brasil e nesse momento é importante que a gente fale dos aspectos físicos, dos aspectos naturais do nosso país. Bom, falamos anteriormente sobre a estrutura geológica do território brasileiro, correto? Falamos dessa superfície bastante desgastada, bastante antiga do território brasileiro, aquilo que a gente consegue entender no estudo da geologia, ou seja, como o chão, a base, a estrutura onde se encontra a República Federativa do Brasil muda e impacta, quer não queira, na nossa vida, na forma com que nós ocupamos os espaços, na forma com que nós exploramos o território brasileiro, certo? Bom, seguimos adiante no conteúdo do nosso glorioso livro didático para entender, senhoras e senhores, como é a estrutura geológica do Brasil. Um país do tamanho do Brasil apresenta, claro, diferenças e características muito próprias ao longo da sua extensão, ou seja, são mais de 4.000 quilômetros de norte a sul, outros mais 4.000 quilômetros de leste a oeste. Naturalmente, num território tão vasto, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a gente encontre variações bastante, como é que eu posso dizer, sensíveis e bastante visíveis do nosso território, certo? Mas, basicamente, a gente pode dividir a estrutura geológica do nosso país em três. E vocês vão perceber ao longo das nossas conversas que 3 é um número meio que constante, tá? Principalmente quando a gente está tratando da paisagem brasileira, em termos de relevo e geologia, tá? Mas vamos tentar explanar um pouco melhor o que a estrutura, o que é a estrutura geológica brasileira. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada na página 26 do livro de vocês, em que a gente encontra um mapa da estrutura geológica brasileira, dividida em 3 grandes estruturas, né? As bacias sedimentares, os dobramentos antigos e os crátons, que são conhecidos também como escudos. Então, tentar explicar um pouco melhor cada um deles, né? Os crátons ou os escudos, eles são construídos por rocha, eles são normalmente constituídos por rocha metamórfica e magmática muito antiga, ou seja, rochas em constante transformação, temperatura e pressão, certo? No caso das metamórficas, as magmáticas por deposição de magma, certo? Então, rocha derretida, e que foram formados há mais de 3 bilhões de anos. Bilhões, BI. 1, 2, 3 zeros, ponto, 000, ponto, 000, ponto. 9 zeros. 3 bilhões de anos. Por serem muito antigas, claro, elas sofrem ação da erosão já há muito tempo e uma erosão muito forte. Além do mais, por serem tão antigas, elas têm, elas sofreram com o acúmulo de outras camadas, certo? De detritos, enfim, de rochas que acabaram se acumulando sobre elas. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar no território brasileiro são os tais dos crátons ou escudos, certo? Na sequência, a gente encontra os tais dos dobramentos.
dobramento, dobramento, dobrar. Se uma superfície dobra, o que aconteceu? Ela estava aqui, mais ou menos plana, mais ou menos estável, dobrou. O que aconteceu? Aumenta a altitude. Olha só. É esse movimento, que é composto por uma série de rochas, é o que dá origem às serras, conjuntos de montanhas. E as chapadas também, né? Aquelas montanhas com o cume bastante plano e bastante extenso. Continuem atentos ao mapa da página 26. Por último, a gente vai encontrar as bacias sedimentares, bacia de sedimento. Ou seja, acúmulo de sedimento, acúmulo de sedimento, acúmulo de sedimento. Presta atenção, acúmulo de sedimento, que podem ser muito antigas ou relativamente recentes com relação à nossa história. Em determinados lugares, as rochas sedimentares elas são cobertas por outras mais novas, certo? Como as rochas magmáticas e tal. Mas, de qualquer forma, o que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte. São basicamente 3 elementos que compõem a estrutura geológica brasileira. Até, né, são grandes grupos, existem, claro, detalhamentos dentro deles, mas o que eu quero que vocês se lembrem é basicamente desses 3. Os crátons, que são as estruturas mais antigas, que são os escudos, os dobramentos antigos, que formam as estruturas de maior altitude, e as bacias sedimentares, ou seja, a bacia está caindo coisa ali dentro, caindo coisa ali dentro, caindo coisa ali dentro. Beleza? Então tá bom. O que acontece, gente boa, é que cada uma dessas estruturas, cada uma dessas categorias da estrutura geológica guarda para si um tipo de recurso mineral que pode ser encontrado na sua exploração, certo? Os minerais, eles são os elementos que constituem as rochas, tá? Não é pedra, tá? Pedra é rocha intemperizada ou antropizada. A gente mexeu, tá? Uma rocha, não. Uma rocha, ela é resultado de uma combinação de elementos ao longo de um período de tempo gigante. Então é a combinação de um monte de minerais sob uma determinada temperatura, sob uma determinada pressão, num determinado período de tempo, que se combinam de tal forma que nós, seres humanos, conseguimos, de alguma forma, explorar. Então aqui eu estou falando de metais como cobre, ferro, estanho, manganês, ouro, por aí vai. Bem como outros minerais não metálicos, no caso dos diamantes, por exemplo, certo? Ou os também elementos combustíveis, ou minerais combustíveis, que é o caso do carvão. Não o carvão aquele do saquinho que a gente pega para fazer churrasco, mas o carvão mineral, o xisto e o próprio petróleo. Percebam, cada um desses elementos ele se encontra numa determinada condição, num determinado lugar. Ou seja, houve uma combinação de elementos químicos com uma combinação de episódios climáticos, geológicos, geográficos de uma forma geral, que permitem que a gente localize alguns tipos de minerais em determinadas formações geológicas. Por exemplo, a gente encontra muito minério de ferro nos crátons, nos escudos, e nos dobramentos antigos, por uma razão simples. São rochas, a gente encontra nesses tipos de estrutura geológica, rochas magmáticas e rochas metamórficas. O que isso interfere? O ferro, o minério de ferro, é uma das matérias fundamentais para a maioria das indústrias, certo? Certo. E se a gente consegue encontrar
graças a essas condições anteriores de temperatura, pressão, condição climática, volume de minerais concentrados, etc. Por exemplo, mais ferro em alguns lugares, graças a essa realidade geológica, climática, de temperatura, de tempo e de pressão. Diferente, por exemplo, dos combustíveis fósseis. Ora, o que é um combustível fóssil? Um combustível fóssil, vamos pegar, por exemplo, o petróleo. O petróleo, ele é fruto da decomposição de matéria orgânica, animais, plantas, etc. Tá? Quando colocado sob uma determinada temperatura e uma determinada pressão, acabam ou se liquidificando, como é o caso do petróleo, né, que é um negócio meio viscoso, parece uma graxa, é muito estranho, ou o carvão mineral. Porque veja, esses elementos eles não estão disponíveis exclusivamente nas rochas. É dessa decomposição da matéria orgânica que nós encontramos esses combustíveis fósseis. O que acontece é, conforme o tempo vai passando, os sedimentos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aquela matéria orgânica vai sendo comprimida e encapsulada em uma determinada condição específica que leva à não decomposição dessa matéria orgânica e absorção do solo em forma de nutriente, mas criam-se acúmulos dessa matéria orgânica em condição de exploração. Como se fossem pequenos bolsões. Não são bolsões gigantes, tá? Estão permeados entre as rochas. Aquilo que sedimentou, pequenas áreas de exploração, você consegue encontrar ali, por exemplo, petróleo, você consegue encontrar xisto. Percebe? É como se a gente colocasse, vamos ver aqui, um livro. Um livro é um conjunto de páginas, certo? Aqui está a matéria orgânica. Essa matéria orgânica foi sendo coberta e ficou encapsulada aqui embaixo. Em condições muito específicas de temperatura, pressão e tempo, essa matéria orgânica ela não vai ser absorvida pelo solo. Lembra aquilo que vocês aprenderam lá no 6º ano sobre a formação de solos, que é necessária matéria orgânica? Nem toda a matéria orgânica é absorvida, ela pode ser encapsulada. E em sendo encapsulada, você consegue, nas condições corretas, criar aqui, por exemplo, petróleo. Certo? Mas é necessário que haja essa deposição de sedimentos sobre aquela matéria orgânica. Claro, isso se dá só sobre a superfície seca? Não, claro que não. Como nós sabemos, o movimento do planeta Terra não é só rotação e translação. Não, existe a movimentação das placas tectônicas, ou seja, não necessariamente aquilo que se encontrava num determinado ponto 1 bilhão de anos atrás se encontra no mesmo ponto hoje. Senhoras e senhores sabem do grande continente, a Pangeia, depois Gondwana e Laurásia, até o deslocamento constante dessas massas de terra até a posição que se encontram hoje. Pense o seguinte, antes de se abrir o Oceano Atlântico, por exemplo, África, Europa, continente americano, era tudo coladinho assim. Conforme foi se abrindo, conforme a movimentação dos continentes foi acontecendo, essa passagem de água entre um ponto e outro também serve como sedimentação. Ou seja, de grosso modo, os oceanos são grandes bacias sedimentares. Para pensar. Afinal de contas, você tem uma movimentação, essa movimentação vai jogando sedimento para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Essa condição permite que hoje a nossa sociedade consiga prospectar petróleo, combustível fóssil, como é do conhecimento de vocês, mais do que importante e necessário para a nossa vida na contemporaneidade. Combustível para carro, geração de energia elétrica, produção de plástico, a indústria química como um todo. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento da tal da bacia sedimentar como uma área onde é possível a deposição de matéria orgânica, e essa deposição de matéria orgânica
vai sendo sobreposta por outras N camadas de sedimento ao longo da história, certo? Mas tudo isso serve como introdução para a classificação do relevo no Brasil, tá? Mais uma vez, basicamente três, não são só três, é claro, mas basicamente a gente consegue dividir e classificar o relevo brasileiro em três grandes porções: planícies, planaltos e depressões, que a gente consegue ver aqui no mapa do glorioso professor Jurandir Ross, na página 31. Olha só, grandes planaltos, grandes depressões e porções de planícies. Olha que coisa engraçada se a gente comparar esse mapa com o mapa da página 27. Existe aqui uma relação importante entre, por exemplo, bacia sedimentar e a porção dessa planície amazônica, certo? A depressão amazônica ocidental, ou seja, bacia sedimentar, depressão e planície, um rio no meio. Eu vou colocar outros vídeos para vocês aqui que talvez fique mais claro, ajude a entender essa matemática. Mas existe uma relação clara entre a estrutura geológica brasileira e a classificação do relevo brasileiro de uma forma geral. Mas vamos tentar detalhá-los um pouquinho. Bom, moçada, o planalto, ou os planaltos, normalmente aqui no Brasil, eles têm superfícies meio onduladas, tá? Em alguns casos, tem umas escarpas, né, que são desníveis elevados, né? Uma escarpa é uma quina, vamos dizer assim. E também tem uma característica de altitude diferente da planície, certo? Então você vai ter algum nível de elevação. Ou seja, você tem a altitude da planície aqui, você tem o nível do mar aqui embaixo, a planície um pouco acima, você vai ter um processo de elevação que a gente chama de planalto. Plano alto. A parte de cima é meio retinha, mas está um pouco para cima do que seria a planície. Bom, depressões. Depressão, como o próprio nome diz, é um rebaixamento. Aqui no Brasil, são inclinações ainda suaves, porque ao longo do processo de evolução da estrutura geológica brasileira houve um baita de um desgaste. Porém, para a gente lembrar de depressão, você tem um elemento reto aqui, uma planície, por exemplo, e vai encontrar um degrauzinho não tão acentuado muitas vezes, mas normalmente encontra-se rebaixado quando em comparação às suas áreas ao redor. A região de Sorocaba, por exemplo, a cidade de Sorocaba, se encontra na depressão periférica da margem direita do rio Paraná. Ou seja, depressão é uma queda periférica ao redor da margem direita do rio Paraná. Margem direita do rio Paraná. Perdão, da margem esquerda do rio Paraná, que é onde nós estamos, onde fica o Brasil. Margem esquerda é o Brasil, margem direita é o Paraguai. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante. Para você identificar qual a margem direita ou esquerda de um rio, você tem que seguir o fluxo dele. Se o rio está seguindo em direção a leste, por exemplo, a margem esquerda e a margem direita, a margem esquerda fica esquerda, a margem direita fica direita. Se estiver subindo, você inverte. Parece meio confuso, mas eu vou deixar uns videozinhos aqui de explicação para vocês. Por fim, chegamos às planícies, que é a menor área que a gente encontra no Brasil, como a gente pode perceber aqui no mapa da página 20 da página 31. Olha só, tem uma grande planície marcada pela bacia do rio Amazonas, uma outra grande planície marcada pelo Pantanal. Estão vendo ali, ó? Olha só, saindo, no caso do rio Amazonas, por exemplo, saindo do interior do estado do Amazonas, saindo do interior do Acre, atravessando o Pará, desembocando no Oceano Atlântico, percorrendo o nosso litoral todo.
planícies. E isso tem a ver, como vocês sabem, principalmente aqui a porção litorânea do Nordeste, principalmente a porção litorânea do Nordeste, com o quê? Com a ocupação e a interiorização do Brasil. Bom, aqui no Brasil especificamente, as regiões de planície são aquelas que acompanham os leitos dos grandes rios. Não à toa, né? A gente vai ter o Pantanal, não à toa. A gente vai ter o Rio Amazonas também. Então, não esqueçam disso. Percebam que aqui no mapa da página 31 dá para ver muito bem essa planície formada pelas bacias dos grandes rios, como o Amazonas, o Pantanal, o Araguaia aqui no meio, e também as regiões litorâneas que se estendem desde ali da costa do Amapá com o Pará, a foz do Rio Amazonas, acompanhando todo o litoral norte e nordeste, até chegar aqui próximo do estado, até chegar aqui no estado do Espírito Santo. Planícies, áreas de planícies. Mas como eu disse para vocês, eu vou deixar um conteúdo complementar para que vocês possam dar uma olhada. Pessoal, um outro elemento importante que a gente precisa compreender sobre a geografia física do Brasil é a hidrografia. Tá? Hidrografia são as porções de água que compõem o nosso território. Água não só rios, tá? Água também o mar territorial brasileiro. Tá? O que seria o mar territorial brasileiro? O que é o mar territorial? É uma extensão do território de um país em direção ao mar. Ou seja, parte do território brasileiro se estende para também onde não há terra. Ou seja, o nosso território ele se estende para fora do nosso do continente, da superfície do continente, da superfície seca do continente, certo? A gente pode observar isso no mapa da página 36. Olha aqui. O mar territorial brasileiro ele se estende cerca de 22 quilômetros para além da costa. Ou seja, saiu da praia, pôs o pezinho na água, 22 quilômetros adiante é o mar territorial brasileiro. É uma extensão do nosso território, tá bom? Depois tem uma outra extensão maior, de quase 400 quilômetros, que são as chamadas zonas econômicas exclusivas, ou seja, só o Brasil, ou embarcações brasileiras, enfim, ou autorizados pelo governo brasileiro, podem explorar essas áreas. O que isso significa? Ora, são áreas exclusivas de pesca, são áreas exclusivas de movimentação marítima, são áreas exclusivas de ação do Estado brasileiro, do país Brasil. São áreas que não fazem parte do território brasileiro contínuo, né, como vocês sabem, mas que se estendem do litoral até quase 400 quilômetros e que servem como área de exploração exclusivamente brasileira. Ok? Bom, também, no que diz respeito a isso, a porções não superficiais, né, de terra e que dizem respeito à hidrografia, a gente precisa falar dos aquíferos. Um aquífero nada mais é do que uma enorme reserva de água subterrânea. Lembra aquela história do lençol freático? Vocês aprenderam lá no sexto ano também, que eu acho que vou precisar recuperar com as senhoras e com os senhores. Os aquíferos, eles funcionam como enormes caixas d'água. Não é que está lá embaixo uma caixona d'água, um vazio cheio d'água, gente. Não é isso. Mas existe uma deposição de água, principalmente debaixo dos grandes leitos de grandes rios. Aqui a gente está falando do Amazonas, aqui a gente está falando da bacia do Rio Paraná, que vai desde Mato Grosso até o Uruguai, que é a bacia do Rio da Prata, chamada de aquífero Guarani. Tá? Eu vou colocar um outro vídeo para vocês aqui, para ficar mais clara essa explicação, mas entendam, quando a gente fala de hidrografia, dentro da discussão de relevo, a gente não está falando só de rio, não está falando só de lago, a gente está falando de costa, a gente está falando de litoral, a gente está falando dos aquíferos, daquilo que nós temos de água disponível
no nosso país, beleza? Gente, eu falei demais e eu ainda quero que vocês assistam alguns outros vídeos em complemento a este, tá? Então, fiquem tranquilos, semana que vem eu tô de volta para conversar com vocês um pouco melhor sobre este conteúdo. Vou passar tarefa para vocês via ClassApp. Qualquer coisa, a gente se encontra aí pelos corredores do colégio. Beleza? Fiquem bonzinhos, boa semana para vocês. Nos vemos na segunda-feira. Beijo, espero vê-los. Tchau, tchau. Se cuidem, fiquem bem. Valeu!